questão do sofrimento é um dos temas mais delicados, mais difíceis e às vezes mais mal compreendidos daqueles temas com os quais nós nos deparamos nas Sagradas Escrituras. Surgem dúvidas, surgem questionamentos na nossa mente sobre o porquê de Deus permitir que nós passemos por momentos difíceis, que nós passemos pela dor, pela tribulação. E algumas respostas acabam sendo equivocadas, como por exemplo, a ideia de que sofrimento não é para o cristão. Há até uma certa corrente evangélica que tem um lema, né, para atrair as pessoas de recomendar, né, pare de sofrer. É um tema complexo, não é simples a sua resposta, não existe uma resposta única, mas existem verdades a respeito desse assunto. Existem questões bastante explícitas, né, respostas bastante explícitas, melhor dizendo, que nos ajudam a entender, né, a questão do sofrimento, o lugar das provações, o lugar das tribulações na vida dos servos e das servas de Deus. Pego como exemplo o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, na abertura, capítulo 1 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 3, Paulo nos deixou as seguintes palavras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos deixa, né, algumas afirmações, algumas verdades em torno dessa questão do sofrimento e da tribulação. Só contextualizando aqui o que o apóstolo Paulo, o momento, né, da escrita dessa epístola, é curioso que Paulo abre a sua segunda epístola aos Coríntios, fazendo referência a essa questão do sofrimento, da tribulação, e está relacionado com um problema que ele enfrentou, provavelmente na cidade de Éfeso, ou próximo a ela, né, naquela região da cidade de Éfeso, um problema extremamente sério, né, uma tribulação profunda, né, um problema muito grande que o apóstolo Paulo passou, mas que nós não sabemos exatamente o que foi. Mas que Paulo, no decorrer dos versículos aqui que nós lemos, ele vai falar que foi uma coisa de tal monta que ele se sentiu desesperado da sua própria vida. Então ele imaginava que iria morrer por conta daquilo, né? Não sabemos se foi uma perseguição, o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas sabemos apenas da intensidade disso na vida dele. Então, a tribulação imensa pela qual o apóstolo Paulo passou. Então, a partir dessa experiência, então é com ela que Paulo abre, né, a sua segunda epístola aos Coríntios, falando a respeito das misericórdias de Deus, falando a respeito de Deus como Deus de toda consolação e tocando nesse assunto de sofrimento, de tribulação e de consolo. Então, Paulo aqui nos dá amostras, inicialmente, da realidade da tribulação e do sofrimento para a vida de qualquer servo de Jesus Cristo. Porque é como se fosse, na visão de Paulo, como se fosse uma coisa natural, é uma consequência. Todo aquele servo de Jesus Cristo que de fato segue o serve,
vai passar por tribulações, vai passar por sofrimentos, vai passar por dificuldades. Não tenhamos dúvida disso. Se alguém quer seguir a Jesus Cristo para se livrar das suas tribulações, está tomando um caminho aí um pouco complicado, porque não foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. Jesus nos deixou muito claro que quem o quisesse seguir, quem quisesse vir após ele, deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E a cruz não é símbolo de tranquilidade. A cruz não é símbolo de ausência de tribulação, pelo contrário, é símbolo de sofrimento. Então nós devemos inicialmente ter em mente isso, de que a tribulação e o sofrimento, como nos aponta aqui o apóstolo Paulo, é uma realidade na nossa vida, e o próprio apóstolo Paulo estava passando naquele momento por isso. Acabou de passar por uma experiência tão dolorosa que ele perdeu a esperança na sua própria vida. Ele achava que ia morrer. Então, essa é uma realidade com a qual nós devemos lidar. É a realidade do sofrimento e da tribulação na vida de qualquer servo do Senhor Jesus Cristo. Na mesma intensidade em que é essa realidade, né, da tribulação na vida de qualquer um de nós, o apóstolo Paulo, ele também leva em consideração o fato de que o Deus a quem nós servimos é o Deus de toda consolação. Então é Deus quem nos consola nos nossos sofrimentos, é Deus quem nos consola nas nossas tribulações. Aqui faz referência àquele título que o Senhor Jesus Cristo dá ao Espírito Santo quando o chama de Consolador, que no grego é Paracletos. Então, uma das tarefas do Espírito Santo é nos consolar. E consolo aqui é no sentido de aliviar as nossas dores, aliviar os nossos sofrimentos. Então, tenhamos a plena certeza disso, de que o Deus a quem nós servimos é o Deus de toda consolação. É o Deus que vem para o nosso lado, que está ao nosso lado e que alivia as nossas dores. O consolo de Deus está presente no nosso viver. E aqui entra um terceiro fator que o apóstolo Paulo nos coloca, que é uma outra realidade de que as nossas tribulações têm um objetivo nas nossas vidas. As nossas tribulações, elas vêm para cumprir um determinado propósito. Então, dentre as várias coisas que nós poderíamos falar a respeito do nosso sofrimento, das nossas tribulações, Paulo aqui insere mais um ingrediente. Ele não questiona o porquê de Deus ter permitido que aquilo acontecesse. Por que Deus permitia que aquilo acontecesse? Mas ele constata o fato de que o sofrimento pelo qual ele passou trouxe o consolo de Deus, e esse consolo de Deus vai ser repassado para os outros. Em outras palavras, os sofrimentos pelos quais nós passamos nos capacitam a sermos canais da consolação divina para outras pessoas. No momento em que Deus permite que determinadas situações difíceis aconteçam no nosso viver, é tão somente com um desses propósitos: nos tornar capacitados para podermos ajudar outras pessoas que estejam passando também pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos. Então vejam que é até uma posição de privilégio nosso, de nós servirmos de canal do consolo de Deus a outras pessoas. O sofrimento também nos proporciona isso. O sofrimento nos proporciona a experiência necessária para ajudarmos outros. E vejam que no nosso relacionamento com Deus sempre acontece isso. Aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos compartilhar com outras pessoas. O amor que nós recebemos de Deus, Deus nos orienta a dividirmos esse amor com outras pessoas. O perdão que nós recebemos de Deus, nos é recomendado a também agirmos com o mesmo perdão com outras pessoas. E a lógica que o apóstolo Paulo utiliza aqui para a questão do consolo divino nas nossas tribulações
é a mesma. Deus nos consola e nós iremos nos capacitar para consolar outras pessoas que também passam pelo mesmo sofrimento. Portanto, a tribulação e o sofrimento não nos vêm ao acaso. Nos vem sempre com um propósito direcionado por Deus para aprendermos alguma coisa e ajudarmos outras pessoas. Na medida em que sofremos, somos consolados e vamos aprender também a consolar outros que sofrem. É dessa perspectiva que o apóstolo Paulo aqui nos fala sobre as tribulações e os sofrimentos. Tenhamos essa certeza de que nós servimos ao Deus de toda consolação, que alivia a nossa dor, que alivia o nosso sofrimento, que alivia as nossas cargas, mas no intuito de nos capacitar e nos preparar também para nós ajudarmos e aliviarmos e consolarmos outras pessoas. Que Deus assim nos ajude a compreender as nossas tribulações.